Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite, se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Que maravilha! Chegando à nossa lição de número 36 desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre macros e programação VBA no Excel. Na lição 35 nós começamos o estudo das principais propriedades dos formulários e dos controles e nesta lição vamos continuar esse estudo. Lembrando sempre que são centenas, milhares de propriedades, então não tem como cobrir todas em todos os detalhes. Precisaria aí 500 videoaulas, mas as principais, aquelas mais utilizadas, sempre através de exemplos práticos, tá? Vamos continuar esse estudo então nessa lição. Não esqueçam de usar o campo de comentários. Por que é importante? Nos comentários vocês podem deixar suas dúvidas, responder a dúvidas deixadas por outros usuários, deixar sugestões, críticas, elogios. Muitas vezes, de uma dúvida deixada por vocês, surge a ideia para criar uma nova videoaula, mostrando como resolver aquela dúvida. Tá legal? Então vamos usar o comentários como se fosse um bate-papo, ele serve para isso e para criarmos uma grande comunidade de aprendizagem. Não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de videoaulas. Aqui abaixo do vídeo tem uma descrição detalhada do vídeo dessa lição com um link direto de acesso. Vocês podem compartilhar essa descrição com o link através das redes sociais, as quais vocês participam, ou mandar um e-mail para os amigos, colegas conhecidos, que vocês saibam que têm interesse nesse assunto. Quanto mais vocês me ajudarem no compartilhamento, na divulgação, mais lições eu trarei aqui para compartilhar com vocês. Valeu? Bom estudo a todos e vamos lá. Continuar estudando as principais propriedades dos formulários, user forms, e dos seus controles. Valeu! Observe que aqui no componente Combo Box, nós temos essa setinha para baixo. Se você mudar aqui, ó, Drop Button Style, se você modificar essa propriedade para Drop Button Plain, olha como fica. Executar. Sempre que eu modifico, eu esqueço disso, você tem que desabilitar. Olha como fica, ó. Se eu só tirar essa propriedade aqui, ela está auto size. Vamos tirar ela, colocar o valor específico, porque toda hora ela está modificando. Tá? Então, aqui você também tem, cadê drop? Ó, você tem aqui, ó, a setinha para baixo. Você tem, ó, a elipse. Tá? E você tem um sinalzinho de menos. Então, você pode modificar, né, o botãozinho, o estilo do botão de um Combo Box. Só que o padrão dele, na verdade, é esse aqui. A setinha que todo mundo já sabe que tem que clicar. Pessoal, digamos que você não queira, né, vamos supor que você tem aqui o código, vamos colocar bem aqui. Você está trabalhando em um formulário e esse formulário gera um código automático. Sendo que esse código, você quer que, é só um exemplo, tá? Digamos que você queira que esse código ele seja visível. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui em value, vamos colocar 1200, tá, 1202. Mas você não quer que ninguém modifique esse valor. Olha isso. Aqui eu posso modificar, certo? Tá? Observa que já até veio, né, esse valor. Vou modificar de novo aqui, propriedade value, vou colocar a propriedade 202, pronto. Então, como que você faria para impedir que alguém mexesse nesse controle? Aí tem uma propriedade chamada de enable. Essa propriedade enable para false, quando ela está false, ela não recebe foco, ela não recebe evento, ela não recebe nada. É como se estivesse lá, mas você não pudesse trabalhar. Você impede, né, que alguma coisa possa mexer. Ó, se eu colocar aqui, ó, enable para false aqui, ó, quando eu executar, ó, você não consegue mexer nesse componente. Tá bom? Você também pode fazer, pessoal, isso aqui tudo, ó, a nível de programação. Então, como é o nome desse componente? DB list sessão. Então, vamos lá. Ó, se eu colocar, ó, DB lista sessão ponto, não tem não? DB lista
não é DB não, é CB, né? CB, lista seção, ponto, propriedade na enable, recebe true. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou habilitando através de código. Olha aí, ó, tá? Se eu fizesse assim, ó, aqui você tem que saber programar, né? Recebe not vê se ele aceita esse código. Aceita. Ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu clicar aqui, ó, se ele estiver habilitado, ele fica desabilitado. Se ele estiver desabilitado, ele fica habilitado. É isso que esse código está dizendo. Aí, como disse, você tem que aprender um pouquinho de programação. Então, você pode modificar essas propriedades tanto pelo código como também diretamente no componente. Tá? Quando você vai fazer o código, sempre você vai colocar o nome do objeto, o nome do componente ou do controle, o ponto, a propriedade que você quer colocar e o valor, né, que você quer colocar. No meu caso aqui, eu estou dizendo assim, ó, que a propriedade habilitar, a propriedade enable, vai receber o valor contrário ao que está habilitado. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, para você ver aí as propriedades. Então, vimos aqui a propriedade enable. Então, vamos desmarcar aqui essa propriedade para true. E aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui o texto dele, propriedade text. Vamos colocar aqui mjailton.com.br. E aqui eu vou colocar na propriedade text Júlio Batiste.com.br. Aqui, olha só, vou executar, selecionei aqui, vou dar um Enter, selecionei um Tab, olha aí, estou alternando entre esses controles, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui a propriedade Enter Field Behavior. Observe que aqui eu tenho assim, ó, vou modificar para essa outra opção aqui. E veja o que vai acontecer. Ó. Vou executar. Ó, eu vou passar aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Por que esse aqui está sendo selecionado e esse aqui não? Veja, eu modifiquei essa propriedade aqui, ó. Cadê o nome dela? Porque o nome é feio, ó. Enter Field Behavior. Behavior, sei lá como é que se pronuncia. Eu modifiquei e essa aqui eu não modifiquei. Estava com valor padrão. Significa o seguinte, que quando você marca aquela opção, por exemplo, eu vou aqui selecionar só a palavra com e vou modificar com o tab, vou para o próximo componente. Vou para o próximo componente e vou voltar para ele. Olha que quando eu volto para ele, a seleção fica exatamente onde eu deixei. Já diferente desse caso aqui, ó, eu vou selecionar só a palavra com. Quando eu voltar para ele, ele já seleciona tudo. Tá? Então é isso que essa propriedade faz. Ele trabalha com a forma como a caixa de texto ela é selecionada. Se você marcar a segunda opção, o valor 1, significa que do jeito que estava, vai ficar, quando ele receber o foco. Diferente, quando você marca a primeira opção, ele recebe todos. Tá? É aqui que tem a diferença. Ó. Então, Field, Behavior, Recall, Select e Select All. Quando está no Select All, ele já... Ó, botei aqui Select All, por exemplo. Agora, mesmo que eu selecione só o BR, ó, ele já seleciona todo mundo. É isso que faz esta propriedade. Então, continuando aqui, vamos falar agora da propriedade fonte. Nós já até trabalhamos com ela. Propriedade bem simples. Ó. Aqui você vai modificar o tipo de fonte e tudo, logicamente, vai depender, né, do trabalho que você está fazendo. Às vezes, aquilo que você está fazendo requer uma fontezinha mais artística, mais bonita. Às vezes, quer uma fonte mais simples. Né? O padrão mesmo, ou você pode usar as fontes padrão como Times, New Roman, ou a fonte Arial, ou a fonte Tahoma, ou Comics, Sans, MSN. Então, olha só. Você observa que você modifica a fonte. Também você pode modificar aqui o tamanho da fonte. E também o tipo, o estilo da fonte. Se é o estilo normal, se é o estilo negrito, se é o estilo oblíquo ou negrito oblíquo, que também é chamado de itálico. Aqui você tem a visualização
Você também pode escolher o estilo de riscado ou sublinhado, ok? Então, está aí a nossa propriedade. Essa é uma propriedade que você pode ver no modo de projeto. Então, veja que a fonte ficou totalmente diferente desta. Mas, lógico, para um formulário você não vai usar esse tipo de fonte, né? Não há necessidade. Isso quando você quer mostrar algum destaque, alguma coisa diferente, que você utiliza essas fontes. Então, de acordo com aquilo que você necessitar, tem a fonte. Então, se você quiser modificar a cor da fonte, nós temos aqui a propriedade ForeColor. Essa propriedade ela vai modificar, no caso da fonte, ela vai modificar, né, a cor da fonte. Em alguns componentes, né, ela vai modificar a cor de frente. A cor do fundo é o backcolor e a cor da frente é o ForeColor. No caso aqui, modifica a cor da fonte. E aí você pode escolher qualquer fonte, você pode digitar qualquer fonte, código de fonte válido, tem aqui as fontes do sistema, e assim sucessivamente. Uma outra propriedade é a propriedade height e a propriedade width, sendo que uma modifica a altura do componente, no caso o height ou height, e a outra modifica a largura. Deixa eu aumentar aqui esse formulário. Então, veja, vamos fixar aqui, ó. Observa que aqui está 40,5. Se eu modificar aqui, ó, veja que automaticamente ele modifica para mim. Ou você pode, se você já tiver um valor fixo, por exemplo, 200, olha o tamanho que fica. Tá? O tamanho 50, o tamanho 30. E aí você pode modificar. Veja que essa propriedade modifica a altura. Tanto você pode modificar aqui, você também pode modificar no código, tá? Se você quiser, ó, você pode modificar. Vamos, qual o nome desse componente? Ó, txtbox2. Então vamos para o código. txtbox2, txtbox2, ponto. Não, não é txtbox2 não, acho que é textbox2. Vamos ver aqui. Aliás, exatamente, textbox2. Assim, textbox2, ponto, propriedade height. Você pode atribuir, vamos atribuir um valor 50, por exemplo. E também eu tenho a propriedade width, né? Propriedade, ó, vamos executar aqui. Ó, observa que aumentou, né? O width vai aumentar aqui, ó, o comprimento dela. Então veja, cadê a propriedade? Está aqui, aqui. Ó, 264. Você modificar aqui, veja que aqui também ele é modificado. Temos ainda aqui a propriedade hide selection. Aqui a propriedade, ó, hide selection. O que essa propriedade faz? Vamos executar aqui, ó. Vamos executar. Então, vou colocar aqui o foco em Júlio Batista. Quando eu saio, observa que a seleção desaparece. Ó. Né? Se eu modificar essa propriedade como true, aliás, como, cadê hide selection? Como false, olha o que vai acontecer. Vamos executar. Ó, recebeu o foco. E quando ela sai, veja que continua como se tivesse selecionado. Ó, tá? Então, ela não perde, né, essa seleção sem o foco. Tá? Então, para isso que serve a propriedade hide selection. Uma outra propriedade importante de se observar é a propriedade left e a propriedade top. O que significa essa propriedade left? Essa propriedade left é a distância que o componente tem, ó, a distância do componente tem da parte esquerda, né, da borda, no caso do seu container, é essa distância. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, olha o que vai acontecer. Ó, então quer dizer que aqui não tem nenhuma distância. Se eu colocar aqui 10, certo? Então, por exemplo, vamos fazer um código aqui. Olha aí, ó. txt2, como é que é o nome? Box, box, não, txtbox2, ponto, left, vai receber txtbox2, ponto, left, mais 10. Olha o que esse código vai fazer.
Ó, quando eu digitar o botão, ó, observa que ele vai como se ele estivesse andando, ó. Por quê? Porque ele recebe a posição atual mais 10, ó, toda vez, ó. Certo? E aí assim ele vai sendo modificado. Da mesma forma, você também tem a propriedade top. A propriedade top é a distância que o componente tem do topo, né, do seu formulário. Então, olha só, aqui está 120. Se eu colocasse 0, olha aí, ó. E aqui eu posso mexer, ó, e observa que essa propriedade ela é modificada. Essa propriedade também você pode modificar a nível de código. Bastaria, por exemplo, se eu colocasse aqui top, vou colocar aqui top, e aqui top, e executar, olha aí, ó, agora ele vai descer, ó. Certo? Então você pode brincar com essas propriedades. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova. Mas sempre que o tempo permitir, eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas, se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você, mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo.
E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!